Oi, oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais um podcast jurídico, hoje com a minha amiga aqui convidada também, a Michele, que vai trazer aí muitas perguntas que vocês enviaram para nós. Boa tarde, Michele, tudo certo? Boa tarde, Juliana, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui então hoje para tratar de um assunto que vem com grande frequência para nós, sobre compras online. Então hoje a gente vai responder algumas perguntas para vocês. Que legal! A gente sabe que o direito do consumidor está aí presente no nosso dia a dia, né, pessoal? E são muitas as questões sobre troca, sobre compras online. São questões assim, ó, que é minha, que é sua, que é de todos nós. Então a gente precisa trazer esse assunto aqui para vocês. Foi muito pedido. E a gente vai ter aí uma convidada super especial, né, a doutora Brenda. Ela não pôde estar presente aqui, mas vai estar aí sanando todas as dúvidas de uma forma aí para você levar esse aprendizado para o seu dia a dia. Michele, traz aí para nós uma das questões, então, que a gente selecionou, porque foram muitas, né, pessoal? A gente trouxe aí as que mais repetiu. Então, Michele, fala aí para nós quais aí as questões que o pessoal mandou, né? Vamos começar, então, pela primeira pergunta, então. Bom, a primeira pergunta, então, é como garantir que as minhas informações pessoais estejam seguras? E quais os cuidados que devemos tomar ao utilizar cartões de créditos fazendo compras online, né? Isso aí, pessoal, é uma dúvida aí frequente da galera, né, que utiliza aí o cartão de crédito, seus dados, né, pessoal, na internet, e como saber se esses dados estão seguros. Então vamos chamar aí a doutora Brenda, que vai deixar aí esclarecida essa dúvida para vocês. Olá pessoal, meu nome é Brenda e hoje eu vim responder algumas perguntas do podcast jurídico que o pessoal tem dúvidas em relação a compras online. Então a primeira pergunta é como garantir essas informações pessoais que estejam seguras e em relação à utilização do cartão de crédito nessas compras. Então, o primeiro passo é comprar em sites confiáveis, utilizar senhas fortes e únicas, porque a gente pode ser hackeado, podem pegar essas senhas, evitar o Wi-Fi público, o Wi-Fi não seguro, usar métodos de pagamento seguros, verificar também, que é muito importante, que a gente acaba não verificando, é as políticas de privacidade. A gente simplesmente concorda e deu, e a gente acaba não vendo os riscos que isso pode trazer ao fazer a compra online e os nossos direitos. E também em relação ao cartão de crédito, tentar utilizar o cartão virtual e também não salvar os detalhes desses cartões de crédito, a conta, nome, CPF, não deixar salvo no computador, pois caso algum dia a gente queira fazer outra compra online, esses dados acabam sendo utilizados diretamente. Muito bem, doutora, muito bem explicado, com certeza aqui esclareceu bastante para nós. Vamos dando sequência, pessoal, então, para a segunda questão. Pode trazer aí para nós, Michele. Bom, então a segunda questão é sobre proteção do consumidor. Quais são os direitos como consumidor ao fazer compras online? E será, Juliana, que os direitos são os mesmos de uma compra numa loja física? Muito bem, pessoal, vamos trazer então essa questão aí para a doutora Brenda, ela nos responde aí na sequência. Lembrando, fiquem ligadinhos aí conosco, que no final também vai ter aí um esclarecimento de um fato que aconteceu, tá? Um cliente aí, uma pessoa aí da nossa comunidade se dispôs a trazer para vocês um exemplo, juntamente com sua advogada, que vai falar tudo para nós. Voltamos agora com a doutora Brenda. Então, em relação ao direito do consumidor nas compras online, ele tem direito de arrependimento, conforme está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, então, que realiza a compra de produtos pela internet, tem o direito de se arrepender da compra em 7 dias e desfazer o negócio, sem ter que dar justificativa. Então, esse direito ele também consta ao consumidor que realiza a compra fora do estabelecimento comercial, como por telefone, por exemplo. Esse prazo começa a ser contado a partir da data do recebimento do objeto ou do serviço e caberá também a devolução de valores que foram pagos. Outro direito é em relação a informações claras, que consta no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, onde diz que deve ser equivocadamente informada as características essenciais
dos produtos, bem como as relativas aos riscos da saúde e segurança do consumidor, além das informações necessárias discriminadas claramente, o preço final do produto, os valores adicionais de encargos e despesas de envio e as condições integrais da oferta. Então, é importante constar anúncios, as modalidades de pagamento, disponibilidade do produto, prazo e forma de entrega do objeto ou a execução do serviço contratado. Muito bem, isso aí, pessoal. Então, respondida mais uma questão. Michele, traz aí então a terceira pergunta, isso, né? Isso. Terceira pergunta, então, que a gente elegeu aqui entre tantas perguntas, tantos questionamentos que vocês nos enviaram. Pode falar aí, Michele, qual seria a próxima questão? A próxima questão, então, ela está ligada com o reembolso, né? O pessoal quer saber, então, como funciona o reembolso das lojas online e quanto tempo normalmente leva para receber um reembolso após devolver o seu item. Olha só, uma dúvida aí bastante frequente, né, pessoal? Até eu tenho essa dúvida. Comprei, não deu certo, não vai chegar a mercadoria, ou eu quero devolver. Quando que esse dinheiro vai estar de volta aí na minha conta ou de volta na minha fatura do cartão? Vamos aguardar então a resposta aí da doutora Brenda. Sobre o funcionamento do reembolso online das lojas online, é importante estabelecer as políticas de troca e devolução, que faz parte dos negócios online. Os clientes, eles muitas vezes podem ficar insatisfeitos com os seus pedidos, seja por vários motivos. Por ficar insatisfeitos com o pedido, seja porque chegou danificado, pediu o tamanho errado, ou simplesmente não atendeu às suas expectativas. Seja qual for o motivo, ao buscarem o reembolso ou devolver os produtos que compraram, os clientes eles também deverão respeitar certas condições, conforme estabelecidas nas políticas de cada empresa. Então, cada estabelecimento, seja ele físico ou digital, ele possui suas próprias regras nas políticas de troca e devolução. No entanto, as políticas de troca devem incluir detalhes importantes sobre o prazo de aceitação e devolução e em quais condições o reembolso ele é permitido. É importante também lembrar que as pessoas elas geralmente não estão inclinadas a ler documentos jurídicos. Então, no entanto, é vital fornecer todas as informações necessárias, tais como itens aceitos para devolução, a janela para devolução, o tipo de reembolso, os itens aceitos para a devolução também, que normalmente eles dizem respeito a quais podem ser devolvidos, quais podem ser trocados e as condições exigidas. Por exemplo, se o fornecedor ele aceita devoluções de itens apenas nas condições originais, como caixa lacrada ou como etiquetas anexadas. E além disso, o fornecedor ele deve decidir se deseja exigir identificar itens considerados de liquidação. Por exemplo, às vezes quando tal item está na liquidação, porém não pode ser trocado, devolvido, já por estar em liquidação. Então isso é uma coisa que deverá constar na política de devolução. Os tipos, em relação ao prazo do reembolso, normalmente algumas empresas elas consideram estender o prazo mínimo legal e permitir a devolução de até 30, 60 ou 90 dias desde a data da compra. O tipo de reembolso, o varejista ele deve decidir compensar os clientes pela devolução e pela documentação necessária, como um recibo ou um número de pedido. Supondo que o mesmo ele recebe pagamento por outros meios que não seja dinheiro, é importante então verificar as regras relevantes para o tipo de pagamento, observando se possui alguns requisitos específicos. Muito bem, pessoal, respondidas então as perguntas aqui dos nossos ouvintes, dos nossos participantes. Né, Michele, agradecendo também a tua ajuda aqui, trouxe para nós todas as questões, ajudou a selecionar e agradecer aí em especial, né, a doutora Brenda, que tirou esse tempo aí para esclarecer as dúvidas, tanto nossas aqui quanto dos ouvintes. Muito obrigada, doutora Brenda, conte sempre conosco e o espaço estará sempre disponível aqui para você também. E agora, pessoal, nada melhor, né, Michele, do que trazer um exemplo aí do dia a dia, da realidade mesmo. Então vamos chamar aí um exemplo para vocês agora. Fiquem ligadinhos aqui. Olá, meu nome é Leonardo Alberto, tenho 26 anos, sou de São Martinho
E eu gosto muito de comprar pela internet. Já fazem alguns anos que uso esse meio, né, para consumo. E recentemente tive um problema, né? Eu fui comprar um calçado para mim. Eu coleciono tênis, amo comprar tênis, e fui comprar em uma devida marca, né? Era um tênis um pouco caro, né? Ele teve um valor mais alto que o normal, né? Ele era R$ 2.500, era uma edição especial e eu calço o número 41, né? Então acabou que eu acabei adquirindo esse produto, e ele demorou um pouquinho para chegar, mas chegou tudo certo. Abrindo o pacote, né, a embalagem, fui experimentar o tênis, obviamente, né? Um valor um pouco mais alto, tudo tem que estar perfeitamente. Não pode ficar apertado para não dar calo, enfim. E eu vi que o tênis realmente a numeração ficou um pouco apertada. Então, logo no dia seguinte eu já procurei entrar em contato com a empresa, né, com essa marca, para mim fazer a troca, né, ou a devolução, enfim. E acabou que essa empresa, né, dessa marca, falou que eu não teria como trocar, nem devolver. E como nós não temos conhecimento, muitas vezes a gente acaba fazendo perguntas, né? E a atendente foi um pouco chata, não deu para perceber assim que ela não estava gostando, né? E eu então achei um pouco estranho e fui procurar meus direitos, né? Procurei uma advogada que é muito bem conhecida e levei então o caso e essa situação aí para ver o que nós teríamos o que fazer, né, diante dessa situação, e ver se realmente eu tinha direitos ou não. E com isso, né, essa doutora então acabou me explicando de fatos que eu não conhecia, né, direitos que eu, consumidor, tenho, né, que eu não sabia, mas agora graças a ela aí estou bem ciente dos direitos que eu tenho e obviamente agora como consumidor a gente já vai mais preparado, né, sabendo esses direitos que nós temos, né, justamente para que essas empresas aí de porte grande aí não possam tirar proveito de certa forma. Olá pessoal, meu nome é Luísa e eu vim falar então um pouco para você sobre uma experiência real que aconteceu, onde um cliente meu veio até aqui e ele teve uma experiência de uma compra online onde ele gostaria de saber mais sobre os seus direitos. Então, como ele já mencionou, ele chegou até aqui e ele estava muito preocupado porque ele havia feito uma compra de um tênis muito caro. E assim que o tênis chegou, ele olhou o tênis em mãos, provou, o tênis ficou apertado e ele gostaria de saber se ele teria o direito à troca desse tênis. Porém, ele entrou no dia seguinte, assim que chegou, ele já entrou em contato com o site e eles mencionaram que ele não poderia trocar, que ele deveria ter usado a tabelinha lá do site para medir o tamanho do pé dele e comprar de acordo, e que ele não teria esse direito à troca. Então ele chegou aqui para saber um pouco mais sobre os seus direitos e saber se ele teria ou não esse direito à troca. Porém, a nossa lei ela garante troca de produtos comprado pela internet. Inclusive, no caso de compras virtuais ou por catálogo, o consumidor ele não pode experimentar nem verificar qual é o material usado na fabricação e ele nem tem como avaliar o produto em mãos como se fosse uma compra em uma loja física. Assim, nesses casos, então, ele pode receber o produto e se desapontar com essa mercadoria. Porém, então, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 49, ele garante ao cliente o direito de arrependimento por essa compra. E então ele está amparado pela lei e o comprador ele pode pedir a troca ou a devolução da mercadoria. Então, para pedir essa troca ou devolução, ele tem 7 dias e, inclusive, ele não precisa justificar o motivo e nem sofrer penalidades por essa troca.
E também nas compras feitas, por exemplo, em uma loja física, o fornecedor ele somente é obrigado a trocar a mercadoria se ela apresentar algum defeito. Então, já no caso de compras online, o cliente, ao receber o produto e não ficar satisfeito, mas deixar passar mais de 7 dias, a troca daí ela é uma espécie de cortesia e o site pode impor, então, as próprias condições, como a cobrança do frete, por exemplo. E quando essa mercadoria ela tem algum defeito, o site ele é obrigado a fazer a troca, o reparo do produto ou a devolução do dinheiro. Então, no caso de eletrônicos, por exemplo, que são considerados bens duráveis e, portanto, a garantia mínima oferecida deve ser de 90 dias. E em caso de defeitos que são visíveis de imediato, a garantia vale, então, a partir da entrega. Já os casos em que o problema aparece somente com a utilização do produto, o prazo, então, é um pouco diferente. Ele vai começar a partir do momento em que o defeito for constatado pelo consumidor. Então, depois de dar toda essa explicação para o meu cliente sobre os direitos que ele tinha, então, a garantia que ele tinha pela lei de fazer essa troca do produto, eu solicitei que ele me enviasse os e-mails que ele trocou com essa empresa, o protocolo de atendimento, que ele mencionou que já havia entrado em contato. E ele me informou que todos os e-mails, inclusive o protocolo de atendimento, ele não tinha, porque ele apagou os e-mails, então ele não tinha nenhuma dessas informações, o que dificultou um pouco. Porém, então a gente, diretamente antes de entrar via judicial ou fazer qualquer coisa relacionada a isso, a gente tentou de maneira consensual, fizemos uma notificação extrajudicial para aquele site, para aquela determinada empresa, e eles nos informaram que iriam fazer a troca e tudo se procedeu de maneira bem tranquila. Ele conseguiu realizar a troca do tênis e foi, então, bem tranquilo para resolver a situação. Porém, é importante que o consumidor guarde esses e-mails trocados, esses protocolos de atendimentos e outros documentos que comprovem a compra e o acionamento da troca ou a devolução do produto. Essas regras, então, elas valem para sites que operam no Brasil, porém é importante ressaltar essa dica aí. Bom, então, para evitar que esses problemas aconteçam, esses problemas em compras online, eu vou passar para vocês 8 dicas para comprar de forma segura na internet. Então, a primeira dica é compre em sites confiáveis. Opte por lojas que são mais conhecidas e confiáveis e verifique também se esse site, se ele possui um certificado de segurança e também em cima lá na barra se possui um cadeado visível. E também evite fazer compras online em sites que são desconhecidos ou que parecem ser suspeitos. A dica número 2, verifique a reputação dessa loja online. Se você joga no Google, pesquisa tal site é confiável, já vai aparecer alguns sites que são de referência boa para você fazer essa pesquisa. É o Reclame Aqui, o Procon, o consumidor.org.br, para acompanhar as reclamações, a resolução de problemas envolvendo essa loja. E também as redes sociais são um ótimo meio para você buscar se tem alguma reclamação, se alguém já caiu em algum golpe, já passou por algum golpe, se tratando daquele site que você deseja comprar. Desse modo você consegue comprar com maior segurança. Dica número 3. Use senhas fortes e únicas. Crie senhas fortes para sua conta de compras online, com combinações de letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais. Outra dica importante é a dica número 4. Atualize seu software de segurança. Dica número 5. Evite redes de Wi-Fi pública. Quando você vai fazer uma compra online, busque não fazer num Wi-Fi que seja público, como de shopping ou também de aeroportos. Evite fazer, então, compras online quando você está com esse Wi-Fi ligado. Dica número 6. Verifique a política de privacidade. Normalmente só é marcado lá que foi lido a política de privacidade
e é importante você ler para você entender como suas informações serão tratadas. Dica número 7, utilize métodos de pagamento seguro. E a dica número 8 e última dica, monitore as suas transações. Bom, pessoal, era isso então o nosso podcast jurídico de hoje sobre direito do consumidor. Esperamos aí muito ter ajudado no seu dia a dia e também prevenir vocês, né, de caírem em golpes, de aí acontecer de fazer uma compra errada, que não ter aí solução para o seu problema. Depois de hoje não tem desculpa, hein? Agradecer mais uma vez a doutora Brenda, né, que esteve conosco esclarecendo as dúvidas, e também aí aos participantes do fato real aqui do dia a dia que a gente trouxe para vocês. Um beijo e até a próxima! Então tá, galera, obrigada.